A lição de hoje é assim: cultive a paz. Primeiramente, nós precisamos saber exatamente o que é um estado de paz. Porque nós falamos muito de paz, e a paz está muito associada à guerra. Vivemos tempos de paz, vivemos tempos de guerra, mas na visão espírita, a paz tem um sentido mais profundo. Representa um alcance do espírito na carreira evolutiva. Porque a paz não pode ser um instante, dizer assim, me deixa em paz. Né? Me deixa em paz. A pessoa fala, me deixa em paz. Quer dizer, me deixa quieto, sem barulho, sem qualquer alarde. Mas paz é muito mais do que isso. A conquista da paz é uma questão da evolução, do progresso espiritual, do avanço, da compreensão, da maturidade espiritual. Porque você não pode perder a paz, porque se você perder a paz, porque você não tinha exatamente a paz. Você estava num estado de paz naquele momento. Mas você não tem a paz como conquista definitiva, permanente. Então, a visão espírita de paz, ela é mais profunda. Ela alcança, vamos dizer assim, o nosso estado interior. Haja o que houver, eu não vou mudar de estado interior. Então, tudo aquilo que vem de fora não vai nunca me atingir, porque eu tenho a paz. Por isso que Jesus disse assim, a minha paz vos dou. Mas eu não dou como o mundo a dá. Já começou assim. Quer dizer, a paz que eu estou oferecendo é a busca de um estado de sublimação permanente. Você nunca vai se irritar, você nunca vai se vingar, você nunca vai falar mal de ninguém. Tudo que é negativo está abolido da sua vida. Você não tem mais aquela tendência, aquela vocação para dizer, fulano não presta, eu conheço, não sei o quê. Você não tem esse tipo de vocabulário porque você sabe que o pensamento, a vontade, são forças, são energias poderosas. A gente não vê o efeito. A gente não percebe quando você fala assim, olha lá, um gesto. Naquele gesto vai um raio de vibração. Então, essa paz que Jesus se reporta é exatamente essa conquista de chegar num ponto que não se irrita, não se vinga, não pensa mal de ninguém, está sempre voltado para o bem. Mas o bem também, que é um estado de paz, né? Porque o bem não pode estar aflito, desesperado. E aqui, na lição de hoje, no Vinha de Luz, fala muito em desespero. A palavra desespero quer dizer falta de esperança. Desespero é o contrário da esperança. Na verdade, a gente tem que alimentar a esperança. A gente sabe que cada passo, cada dia, cada hora, tudo pode mudar. E pode acontecer, como dizia Jesus, vai, não tornes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Como quem diz, você está na vida, no mundo, e você vai praticar ações e vai receber ações de outras pessoas. Agora, se você cuidar da sua harmonia interior, se você se preocupar com a sua harmonia interior, nada vai te perturbar. Então, hoje, por exemplo, eu faço uma prece para começar o dia. Senhor, que neste dia
eu possa manter a paz, um estado de paz permanente. Oh, meu Deus, desculpa você. Esqueci de desligar o celular. E não sei quem é e nem quero saber. Agora não dá, minha filha. Deixa eu desligar aqui. Essa coisa de celular é tão... Meu pai do céu. Pronto. Desligado. Coisas da vida moderna, né? Mas assim, essas coisas não podem nos perturbar. Eu chego muitas vezes pensando... Hoje, por exemplo, eu estava pensando, todo mundo fala em paz, os governos querem paz, o mundo quer paz. E por que que tem tantas desavenças, tantas lutas, tantos problemas? Porque a pessoa não tem segurança, não tem aquela certeza de que nada ruim vai acontecer. Mas ela também não está preparada para, quando acontecer, não ter uma reação igual à do agressor. Porque, de um modo geral, a vingança parece que é uma coisa que está, assim, entranhada em nós. Não, mas isso não vai ficar assim, não. Isso aí vai ter troco, não sei o quê. Quer dizer, há sempre uma tendência de reação. E Jesus, embora tivesse enfrentado muitas ameaças, tentativas de prejudicá-lo na sua tarefa, ele mantinha aquela serenidade, sabendo que ele teria que conquistar aquelas pessoas pela paz, e não pelo caminho da reação, do revanche. E nosso instinto de conservação, que vem lá da animalidade, tem aquela autodefesa, a preservação da vida. É bom por um lado, sem dúvida nenhuma. A gente ter que lutar pela vida, preservar a vida, e nesse sentido humano, porque nós falamos vida, mas exatamente o que é vida, nós ainda não temos uma certeza, um conhecimento absoluto. Você olha um inseto andando aqui, devagarinho, você põe o dedo na frente, ele para, obstáculo à frente. Cuidado. Então ele já procura contornar aquele obstáculo. Então ele já tem um sentido de defesa, de preservação da vida. Isso é automático, está dentro de nós. A divindade, vamos dizer, quando nos construiu, seja como for, na evolução, no tempo, no espaço, nós sempre tivemos a autodefesa, é do nosso instinto. Porque nós desconhecemos o futuro. E esse desconhecimento temporário, de um certo modo, é bom. Muitas vezes a gente gostaria de saber as coisas que vão acontecer, mas para o nosso estado de evolução, não é útil sabermos as coisas que vão acontecer. Jesus avisou, dizendo: a cada um será dado conforme suas obras. Quais são as nossas obras? Tudo aquilo que a gente faz, que a gente age, né? A nossa atuação na vida, nossa palavra, nossas reações, nosso modo de ser. Então, dentro desse contexto, nós então contamos com a educação, que é voltada para o bem. Então a gente recebe conselhos da mãe, do pai, dos mais velhos. Olha, nunca faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Agora, só o fato de dizer não faça, não quer dizer que a gente assimilou
e não vai fazer. Então, o processo de educação, ele é mais profundo. E ele cala fundo quando tem o modelo. Por isso que Kardec perguntou aos espíritos, mas nós temos um modelo, existe um modelo de criatura que a gente possa ter como referência, né? A resposta foi Jesus. Então, Jesus teve essa missão de ser o modelo e guia da humanidade. Então, ele não poderia se irritar. Houve passagens em que, às vezes, as pessoas dizem, mas até Jesus perdeu a paciência. Não, ele não perdeu a paciência. Ele foi justo na sua indignação de dizer, meu Deus, raça de víboras, até quando eu vou suportar vocês? Até quando? Como quem diz assim, crianças, pelo amor de Deus, será que vocês não estão vendo o exemplo pela frente? Será que vocês não estão percebendo que vocês estão agindo mal, produzindo mal? Então, a educação é alguma coisa que vem de dentro para fora, e nunca de fora para dentro. Porque exemplos não faltam. Sempre tivemos exemplos na Terra de criaturas missionárias que vieram para ajudar a humanidade no seu progresso espiritual, apontando caminhos para a nossa evolução. Mas o modelo que a gente escolhe é aquele que está identificado com o nosso estado. Quer dizer, eu tenho razão. Sim, você tem razão, mas você prejudicou. Mas ele me agrediu. Está certo. Mas qual é a postura da pessoa que já compreende? É a do perdão, é a da compreensão, é da tolerância. E isso é questão do tempo. Daí as dificuldades que nós temos na vida. Por exemplo, tudo para nós parece difícil, porque na mente da gente, a gente vê essas coisas como difíceis. Mas se você falar assim, olha, se acontecer hoje de alguém me provocar, eu vou ficar em silêncio, eu vou orar, eu vou buscar a minha paz interior. Eu não posso me perturbar porque alguém quer me agredir. Ninguém tem direito de me agredir, de tirar a minha paz. Então, aquela paz que Jesus disse, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo a dá, você fala assim, não é essa paz aí, ausência de guerra, de briga, não, é uma coisa interior. É alguma coisa muito mais profundo. É quase que o amor. A paz e o amor é mais ou menos a mesma coisa. Porque você fala assim, coitado, pobrezinho, ainda está nessa condição espiritual. Eu tenho que ajudá-lo. Que Deus o abençoe, que Deus proteja, que ele possa melhorar. Porque é como disse Jesus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mas como que não sabem? Eles sabem muito bem o que estão fazendo. Aparentemente, sim, mas espiritualmente falando, com maior profundidade, não tem essa maturidade. Se ele realmente compreendesse, se soubesse, bem grifado, se ele soubesse o que está fazendo, não teria feito. Porque ele sabe que vai ter um resultado oposto. Toda ação tem uma reação. Todo o mal que você pratica volta para você no tempo devido, na hora certa, no momento certo. Embora a gente queira a vingança no ato. Então a gente vê um crime que é linchar, que é fazer justiça. Mas isso não é uma atribuição nossa. A justiça é automática. Ele já se enrolou numa situação difícil. Agora, a gente não tem a paciência de dizer assim, não, mas eu quero ver ele sofrer.
que adianta ele sofrer daqui 100 anos ou na outra encarnação? Eu não estou vendo? Então veja como a gente tem que direcionar esse comportamento de uma forma, vamos dizer assim, que interesse a gente não sair daquela tranquilidade, daquela serenidade, daquela paz. Porque receber um tapa no rosto, a recomendação, vire o outro lado, ofereça outra face. Gente, na Terra não tem quem faça isso. Pelo menos a gente não conhece as pessoas que já estejam à altura. Porque quem dá o tapa é que é o infeliz. Quem agride é que é o infeliz. E não quem sofre. Então você deve aproveitar aquela agressão como um teste, como um aprendizado, como uma experiência. E quando você consegue perdoar, você consegue ter pena da pessoa que agride, você já alcançou esse estado de beatitude. Você já está preparado. Porque a gente tem o instinto de defesa. Veja, parece um contrassenso, né? Deus nos dá as condições de nos defendermos, devolvendo a agressão, ou simplesmente fugindo da agressão. Você tem várias opções. Então você tem a sua vontade disponível para saber como se comportar numa hora dessas. Se nós não carregamos um peso superior às nossas forças, então tudo está dentro dos nossos limites. Tudo está dentro dos nossos limites. Porque se eu levei um tapa no rosto, esse oferecer a outra face não quer dizer, olha, agora bate deste lado. Não, não é isso. É não desafiar, é não afrontar, é não revidar. Porque esse oferecimento é interior. É um estado de espírito. Você já consegue superar aquela agressão, sem ter uma reação igual, com o mesmo padrão vibratório. Porque se você reage, como quem diz, autodefesa, depende do seu estado interior. Porque se você reage e diz assim, não, ele precisa de um corretivo. Mas eu vou fazer isso na hora certa, na hora própria. Então você não tem raiva. Porque esse estado de raiva, da reação, é que leva a gente a um karma negativo. Porque você se igualou e às vezes até superou o agressor. A sua irritação, o seu ódio, a sua raiva foi maior do que a do que bateu em você. Então você é igual ou pior do que ele. Veja como não é fácil a gente administrar a vida, o dia a dia. Às vezes os filhos falam uma coisa e a gente reage de um jeito que não ensina, piora. A gente piora. Pois a criança fala uma besteira, dá um tapa na boca. Não é a solução, não é a educação. Você está estimulando a raiva nele. Ele não vai ficar feliz da vida, ou então dizer assim, eu mereço esse tapa. Não. Ele fica com ódio, com raiva, mas ele não pode fazer nada, é a mãe dele. Ele não pode ir contra, ele tem que engolir aquilo. Aquilo faz um mal tremendo. Então, essa questão de paz interior é muito mais sério, mas é muito mais profundo do que a ausência de conflito. Porque você está bem, tal, em paz. Assim, a paz no trânsito. O que é paz no trânsito? O cara te dá uma fechada, você diz, coitado, ele estava distraído. Você pensar as coisas melhores possíveis, e não as piores. Esse miserável, onde é que tirou a carteira dele? Cara, você é cego? Não está vendo, não? Então, você já jogou nele uma vibração negativa que pode ter um retorno. E você prejudicou o emocional dele.
Agora, se ele fala assim, por favor, me desculpa, me perdoa, foi uma distração minha. Aí você arreia, só fala assim, não, não é isso, é que, sabe, eu me assustei, você tenta justificar aquele gesto. Mas aquele retorno dele foi muito bom. Foi um retorno de paz. Oh, me desculpa, me desculpa, me perdoa, eu estou errado. Você ouvindo isso, você não tem mais condição de ter raiva, de querer levar adiante aquela discussão. Você não vai dizer para ele assim, mas você é cego, presta atenção. Não, ele já está pedindo desculpa, ele já reconheceu o erro. E a gente não deve ter vergonha de se desculpar. Não deve. É nobre. É a revelação de um estado interior de paz. Oh, você não enxergou, não? Eu falei, rapaz, desculpa, perdão. Eu errei. Me perdoa, me desculpa. Não, está bem. Quer dizer, a pessoa se acalma. Você ajuda a pessoa e se ajuda. Então é muito difícil praticar essa paz que Jesus fala. A minha paz vos trago, a minha paz vos dou. Não como o mundo, como vocês entendem que seja a paz. A paz é muito mais profunda, é muito mais avançada, é muito uma coisa divina. Agora, pensando bem, não existe o perdão. Porque quando você pratica um ato de violência, você não é mais senhor daquilo. Você já perdeu o controle daquilo. Aquilo tem as consequências e você vai ter que suportar o retorno. Você acaba de ter uma dívida, acaba de abrir um campo de negativo. Porque você agiu com violência. Se o outro tiver paciência, compreensão, paz interior, ele vai dizer assim, não foi nada, meu amigo, eu também já fiz isso. Fica tranquilo, fica em paz, está tudo bem. A pessoa fica desconcertada, vai dizer assim, nossa, mas que pessoa formidável, né? Eu falei umas palavras pesadas, ele reagiu de uma forma tranquila, serena, ainda me ajudou, né, a me acalmar. Caramba! Você fica pensando, qual é a religião dele, né? Porque onde que ele aprendeu isso? Porque eu sou uma pessoa, comigo não tem esse negócio de perdoar, de desculpar, não. Eu quero as coisas certas, corretas ali, os meus direitos. Tudo isso é violência. Nós estamos num mundo onde as criaturas estão, cada um buscando o seu interesse. Nós somos egoístas por natureza, por instinto, por autodefesa. Mas essa é uma fase que deve ser superada. É uma fase inicial, a do instinto. O instinto acima da razão. Mas à medida que a razão vai sendo desenvolvida, ela vai absorvendo o instinto. O instinto vai ficando para trás. Eu já não posso mais fazer as coisas que eu fazia antes. Eu me lembro de um filme que eu assisti há muitos anos sobre o cristianismo. Não me lembro o nome do filme nem nada, é uma coisa bem antiga. Uma pessoa que era muito agitada, muito nervosa, muito vingativa, se tornou cristã. E quando ela foi agredida, ela se armou e alguém falou assim, mas por que você está fazendo isso? Aquele cara lá vai... Não, mas o que a gente está aprendendo? A gente não está aprendendo a perdoar, a compreender. Se ele tivesse a nossa compreensão, ele não faria isso. Ele está fazendo isso porque ele não tem o nosso entendimento. Ele nunca leu o Evangelho. Ele não sabe o que é o bem. Ele está seguindo o instinto animalesco. Então, veja só, toda vez que a gente desculpa, a gente está ajudando a vibração do mundo. Porque parece que não, mas
Milhares de pessoas egoístas, pensando só em si, pensando só nos seus direitos, nos seus interesses. Como é que fica o mundo? Fica difícil, porque a pessoa, eu quero defender os meus direitos, os meus benefícios, eu tenho esses direitos. Porque o outro também não tem esse direito? Então, respeitar o direito dos outros. Isso acontece todo dia, é em fila, é no trânsito, e essas coisinhas vão se somando, e os nossos atos bons, como disse Jesus, o amor cobre a multidão de pecados. Então, certos atos, eles produzem uma vibração X. Então, se você, por exemplo, revida uma agressão, o ponteiro pode subir mais e diz assim, poxa, a vibração dele chegou nos 20, a sua chegou nos 30. A sua vingança foi maior, você é pior do que ele. E você não educou, pelo contrário, você o provocou para que ele seja pior do que já é. Olha que sutileza, né? É difícil para a gente. Mas esse tem que ser o propósito nosso nas orações. Porque a gente pede para fulano, pede para Beltrano, pede paz, mas você distribui paz no mundo? Você é uma pessoa pacífica? Porque a nossa lição fala isso, assim, você cobra dos outros aquilo que você ainda não faz. Primeiro faça. Depois, se puder ensinar, se puder fazer o bem, faça. Mas se não puder fazer, seja neutro. Não faça nem o bem nem o mal. Mas sempre que possível, faça o bem. O mais que puder. Você nunca perde. Nunca perde. Sempre ganha. Vamos orar, né? Agradecendo a Deus, nosso Pai, né, por nos dar essa visão de mundo, de pessoa, de relação. É tão importante. Perdoai as nossas dívidas assim como nós perdoamos os nossos devedores. Isso é muito importante. O Pai Nosso é de uma profundidade que nós ainda não alcançamos. Porque Deus é o Criador, é a força maior, é tudo aquilo que a gente entende como sabedoria, como grandeza, como amor. Sintonizando esse amor, a vida para nós, o fardo fica mais leve. Por isso que Jesus dizia, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, eu vos aliviarei. Mas a minha paz vos trago, a minha paz vos dou, diferente da paz do mundo, porque a minha paz, ela é permanente, é definitiva. Ela não se modifica com os estados emocionais. Elas não dependem de nada exterior, porque ela está dentro de nós. É essa paz que nós queremos, Senhor. É essa paz que nós precisamos para nós e para o mundo. Então nós estamos buscando essa paz. Que essa paz possa penetrar na nossa alma, transformar nosso comportamento, nossos atos, nossos pensamentos. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade, por mais este dia. E nós queremos daqui enviar nossas vibrações de amor, de paz para o mundo todo. É uma pequenina luz, mas que está repleta de combustível, de sustentação da paz interior. Que essa paz se irradie deste ambiente e possa alcançar aqueles que estejam aflitos, pensando até em suicídio, em revolta. Essa paz que Deus nos ofereceu através de Jesus,
o seu porta-voz para a humanidade. Graças a Deus. Que assim seja.